Feche os olhos e imagine que o tempo parou por um instante, tudo à sua volta silencia. Não há urgência, não há pressa. Só existe você e um ponto invisível no tempo onde o passado ainda pulsa. Você tenta seguir, tenta respirar novos caminhos, mas há algo dentro do seu peito, que insiste em olhar para trás. É uma saudade sem nome, uma repetição sem explicação, um eco que você não consegue calar. Talvez você se sinta assim, cansado de tentar e não sair do lugar. Como se a vida girasse em círculos e tudo que você desejasse estivesse sempre um passo além do seu alcance. Não é preguiça, não é fraqueza, não é destino, é algo mais sutil, mais profundo. É uma lembrança escondida na sua biologia, vibrando em silêncio. Bruce Lipton chama isso de memória celular. É quando sua alma quer avançar, mas seu corpo ainda carrega cicatrizes que não foram vistas. Não são feridas abertas, são feridas invisíveis, que continuam sussurrando que é mais seguro não mudar. A neurociência espiritual nos mostra que não vivemos apenas no tempo do relógio, vivemos no tempo da emoção. E se suas emoções ainda estão presas no ontem, seu corpo acredita que o ontem ainda está acontecendo. Joe Dispenza ensina que todo pensamento carregado de emoção cria um campo. E esse campo vibra, responde, se projeta. Se o seu campo está vibrando, abandono, medo, culpa, é isso que o universo continua te devolvendo. Não porque ele queira te punir, mas porque ele responde àquilo que você ainda não curou. É como se sua frequência estivesse marcada por uma dor antiga, um medo de ser esquecido, um medo de não ser suficiente, e por isso, toda vez que você tenta ir adiante, uma parte sua te puxa de volta, como se estivesse tentando te proteger de um perigo que já passou, mas que seu corpo ainda sente como presente. Talvez você esteja vivendo como se estivesse dentro de um disco riscado. A música da sua vida quer continuar, mas a agulha sempre volta para o mesmo ponto. De novo, e de novo, e de novo. E você não sabe mais como mudar o som, como virar a página. Mas e se a chave para avançar não estiver em fazer mais, tentar mais, lutar mais, mas em perceber aquilo que dentro de você ainda está preso? E se não for preciso mais força, mas mais consciência? Se essa mensagem está ressoando dentro de você? Se você sentiu que, de alguma forma, ela tocou uma parte silenciosa da sua alma, então eu te convido a fazer parte dessa jornada de libertação. Inscreva-se no canal e compartilhe esse vídeo com alguém que também sente que está pronto para libertar uma nova história. Juntos, podemos transformar não só o que vivemos, mas o que somos. Há um momento na infância em que algo se quebra dentro da gente. Não é um som alto, nem sempre há grito ou lágrima. Às vezes, é um simples olhar de rejeição. Um silêncio não explicado, uma ausência que pesa. E então, nasce uma crença, disfarçada de pensamento, mas enraizada como verdade. Eu não sou bom o bastante. Não sou digno de amor. Se eu errar, serei abandonado. Essas ideias parecem frágeis, mas se infiltram no corpo, nas emoções, nos gestos mais simples. Bruce Lipton revela que essas crenças atuam como comandos biológicos. Elas silenciam os genes do crescimento e ativam os da sobrevivência. Como se seu corpo dissesse: não é seguro crescer, não é seguro mudar, não é seguro ser você. É uma forma de proteção que um dia foi necessária, mas hoje virou prisão. E então você se pergunta por que está sempre repetindo os mesmos erros. Por que se sabota nas relações? Por que paralisa no meio do caminho? Não é culpa, não é fraqueza espiritual, é adaptação. Você aprendeu a sobreviver assim, mas agora está despertando para algo maior. Observe, há um padrão que se repete em sua vida, uma situação que sempre volta, um medo que você carrega há anos. Dê um nome a isso. Olhe para esse padrão com compaixão e diga a si mesmo, em voz baixa ou apenas em pensamento:
Essa é uma crença antiga. Não é meu destino. É como viver em uma casa com vidros trincados. A paisagem lá fora pode ser linda, mas tudo que você vê são rachaduras. E com o tempo, começa a achar que o mundo é assim, rachado. Mas e se o que precisa ser reparado não está fora, e sim na lente com que você vê a vida? Você não precisa destruir a casa, apenas reparar os vidros, limpar os olhos, acolher o que doeu e decidir que essa dor já não define mais quem você é. O universo não é silêncio. O universo responde, e o que ele escuta não são palavras soltas ou promessas vazias. Ele escuta a vibração do seu campo, e esse campo é moldado por aquilo que você pensa, sente e repete. Joe Dispenza nos revela uma verdade poderosa. Todo pensamento carregado de emoção gera um sinal eletromagnético. Esse sinal é como um pedido, não feito com a boca, mas com o corpo, com a alma, com a memória. E o campo devolve exatamente aquilo que foi emitido, mesmo que, racionalmente, você deseje outra coisa. É por isso que pensar positivo por si só não transforma. Porque se o pensamento é de esperança, mas o sentimento que vibra em seu peito é de medo, o campo responde ao medo, não à esperança. Se o pensamento é de fé, mas o corpo ainda treme de dúvida, a frequência é da dúvida. Não se trata de fingir alegria, nem de ignorar a dor, mas de aprender a transformar a vibração no corpo. Isso começa com uma pausa. Agora mesmo, experimente. Feche os olhos por alguns segundos. Traga à mente um pensamento limitante que costuma surgir. Não sou capaz. Nada muda para mim. Sempre volto para o mesmo lugar. Observe o efeito dessa frase no seu corpo. Perceba o peso. Agora, respire profundamente. Traga à memória um momento, por menor que seja, em que você venceu algo. Um dia em que você superou o que parecia impossível. Um olhar de alguém que te fez sentir vivo. Um gesto que trouxe calor ao peito. Sinta isso, como se estivesse acontecendo agora. Permita que essa lembrança real se expanda dentro de você. Esse é o pulso vibracional. Um feixe de luz entrando no campo. Um gesto interno que reorganiza o invisível. Houve uma mulher que carregava a crença: nunca vou conseguir mudar de vida. Ela repetia isso há anos, até o dia em que decidiu evocar, todos os dias, a lembrança de uma conquista, por menor que fosse. Em 6 meses, sua energia mudou, suas escolhas mudaram, e sua realidade também. Porque o campo não responde a desejos, responde à coerência entre o que você pensa, sente e vibra. Há quem diga: solta, esquece, deixa pra lá. Mas nem sempre soltar cura, porque há uma diferença entre soltar por consciência e soltar por medo. Às vezes, o que chamamos de deixar ir é, na verdade, uma tentativa de fugir da dor. E fugir não transforma, apenas adia. Bruce Lipton nos lembra: liberar uma crença limitante não é simplesmente apagá-la. Nosso sistema biológico não responde ao vazio. Ele precisa de direção, de intenção, de uma nova imagem vibracional que substitua a antiga. Por isso, tentar esquecer o passado sem oferecer ao corpo um novo caminho é como tentar parar um rio com as mãos. Ele escapa, ele volta, ele insiste, e você se sente cansado, como se estivesse sempre tentando, sem nunca conseguir de verdade. A reprogramação começa com presença, com verdade e com um gesto simbólico. Escolha uma crença antiga que te acompanha há anos. Pode ser aquela que diz: eu sempre estrago tudo, ou não sou merecedor. Agora, escreva essa frase em um papel. Leia em voz alta, sinta. Reconheça a dor que ela te causou. Honre o tempo que você viveu com ela. E então, com respeito, queime esse papel em um recipiente seguro. Observe as cinzas e diga em silêncio: eu te agradeço, mas agora eu escolho algo novo. Esse pequeno ritual
não é apenas simbólico, ele é celular. Ele fala com o seu subconsciente, ele envia uma nova mensagem ao seu campo vibracional. É como um ecossistema. Quando você remove uma árvore doente, o solo não fica ali, esperando por acaso. Ele precisa de novas sementes, de um replantio consciente. Porque se você não planta nada, as mesmas ervas daninhas voltam, os mesmos padrões retornam. O velho ocupa o espaço do novo, se o novo não for convidado a florescer. Por isso, não basta soltar, é preciso substituir, reescrever. Semeie uma nova crença no espaço que ficou, algo simples, mas verdadeiro. Como? Agora eu permito a leveza. Ou eu escolho criar a vida com consciência. E repita isso, com o coração, não só com a mente. Existe algo que vibra em você, mesmo quando você está em silêncio, algo que fala com o mundo, mesmo quando sua boca está calada. É o seu campo, um campo bioelétrico e biomagnético, como descreve Bruce Lipton, que não apenas registra suas emoções, mas emite sinais que atraem situações compatíveis com aquilo que você sente no mais íntimo. E aqui está a verdade que dói. Não é o que você deseja que se manifesta, é o que você ressoa. Se dentro de você vibra a frequência do não posso, do não mereço, do é sempre difícil, é isso que o universo reconhece. Não como punição, mas como espelho, porque o campo é honesto. Ele devolve o que você entrega, e quanto mais tentamos controlar tudo, os resultados, os caminhos, os outros, mais apertamos o nó invisível que nos prende. O desejo de controlar, quando nasce do medo, se torna um imã para a estagnação. É como uma corda amarrada em você, que quanto mais você puxa, mais ela te prende. Então, o que fazer? Respire. Respire de novo. E feche os olhos agora. Leve sua atenção a uma parte do seu corpo onde há desconforto. Talvez o peito apertado, o estômago rígido, os ombros pesados. Sinta, apenas sinta, sem querer mudar, sem julgar. Agora imagine que ali, naquela parte que dói, começa a nascer uma luz suave, uma luz morna que se espalha com a respiração. Inspire luz, expire tensão. Essa prática simples é um escaneamento vibracional, um reencontro entre corpo e alma, um convite para a reconexão. É como um lago coberto de pó. Você não precisa agitar a água para limpá-la. Na verdade, quanto mais violento o gesto, mais turva ela fica. Mas se você apenas respira suavemente, a poeira começa a assentar, a água clareia e você volta a enxergar. Assim também acontece dentro de você. Quando há ressonância, há clareza. E a clareza abre espaço para o novo. Nem toda dor precisa ser muro, nem todo trauma precisa ser o fim de uma história. Às vezes, o que parecia ser um ponto final é apenas uma vírgula que anuncia um novo começo. Bruce Lipton nos ensina que nossas células não respondem apenas ao que se repete, elas também se abrem ao que é novo, ao que tem significado, ao que vibra com intenção. Mas o novo só floresce quando o velho é reconhecido, não negado, não rejeitado, reconhecido. E se, em vez de fugir do passado, você o olhasse com novos olhos? Não como algo que te limita, mas como algo que te mostrou onde não há mais vida e onde pode, agora, haver renascimento. A transformação acontece em 3 passos, simples, mas profundos. Primeiro, reconheça a crença, o padrão, a dor. Dê nome. Diga, eu vejo você, sei de onde veio. Não é sobre reviver o sofrimento, é sobre olhá-lo com compaixão. Segundo, revisite com gratidão. Pode parecer difícil, até absurdo, mas tente. Veja o que aprendeu naquela queda, o que descobriu na ausência, como se fortaleceu na escuridão. Há sempre algo ali, mesmo que seja apenas o reconhecimento de que você sobreviveu. Terceiro, redirecione. Diga a si mesmo, eu te agradeço, e agora escolho uma nova vibração. Essa escolha, dita com verdade, muda a frequência do seu campo.
E essa mudança silenciosa abre portais, como aquela mulher que passou anos repetindo fracassos no amor. Sempre atraía relações que a diminuíam, que a machucavam, até o dia em que, com coragem, olhou para cada relação e disse: "Obrigado por ter me mostrado o que eu não sou." E assim, ao honrar sua própria história, ela se abriu para uma conexão real. Uma conexão que não veio para preencher um vazio, mas para transbordar com ela. O passado pode ser muro, mas também pode ser ponte. A decisão é sua. E começa com um olhar diferente. Você não está preso porque escolheu a estagnação, nem porque falta força ou fé em você. O que está acontecendo é que seu corpo, sua mente e suas emoções ainda estão ecoando um padrão antigo, um padrão que um dia fez sentido, que talvez tenha te protegido, mas que hoje apenas repete o que já deveria ter sido encerrado. Bruce Lipton mostra com clareza e amor que nossos genes escutam o ambiente, e o ambiente é você, o seu campo, a sua vibração, a sua intenção silenciosa. Se esse ambiente interno muda, tudo muda. Se esse ambiente passa de medo para confiança, de culpa para compaixão, de repetição para consciência, sua biologia responde, seu campo responde, a vida responde. Imagine agora um computador antigo, com programas pesados, travados, confusos. Você tenta fechar um por um e nada melhora. Até que você decide reiniciar. E ao reiniciar, tudo volta com mais fluidez, porque o sistema recebeu um novo comando. Assim também é você. Não adianta apenas tentar parar de pensar como antes. É preciso reiniciar. É preciso escolher um novo ambiente interno, com mais amor, mais presença, mais intenção verdadeira. Você é o jardineiro da sua realidade. E jardineiro não julga a terra. Ele observa, limpa, prepara e então planta. Com paciência, com fé, com mãos sujas de alma, reconheça os padrões que já não te servem. Honre o que ficou para trás e então semeie. Semeie o novo com verdade, com silêncio, com gratidão. O passado não precisa ser enterrado, pode ser acolhido, pode ser transformado, pode ser convidado para fazer parte da nova história que você está escrevendo. Uma história com consciência, com alma, com sentido e com você, no centro, como criador. E se a dor que hoje ainda pesa no seu peito for, na verdade, o começo da sua luz, se essa mensagem tocou algo dentro de você, se despertou memórias, emoções ou esperança, então eu te convido. Inscreva-se no canal, ative as notificações e compartilhe esse vídeo com alguém que também está pronto para libertar o que ficou. Escreva nos comentários: "Sou o jardineiro da minha nova história." Que essa nova história floresça em você, com propósito, presença e paz. Gratidão profunda por caminhar conosco até aqui. Nos vemos no próximo encontro, onde sua alma será novamente lembrada do que nunca esqueceu.